Bom dia, galerinha. Beleza? E aí? Quietinha aí em casa? Acho que tem que ficar quietinho em casa. Beleza, moçada? E aí? Hoje nós vamos falar de tabela periódica, a construção da tabela, alguns dados da tabela que são importantes você conhecer para fazer exercício, para agilizar exercício, enfim. O estudo da tabela é uma das partes mais conhecidas da química, né? A química é quase que sinônimo de tabela periódica e é o que nós vamos trabalhar hoje, né? Hoje nós vamos começar a ver aí algumas características, divisões da tabela periódica, ok? Vamos lá? Então, começando a falar da ideia da tabela, então, vamos nós. Pessoal, tudo começa com os cientistas que queriam organizar os elementos que eles estavam descobrindo. Logo que o Dalton trouxe de volta a ideia do átomo, a ideia do Demócrito, lá da Grécia Antiga do átomo, os cientistas começaram a estudar os elementos e foram descobrindo novos elementos, foram descobrindo novas possibilidades de elementos, e o negócio começou a crescer, mais e mais e mais elementos sendo descobertos, e eles queriam montar uma tabela que organizasse os elementos de tal maneira que elementos com propriedades semelhantes ficassem perto um do outro. E é claro, uma tabela para facilitar a vida deles, né? Toda tabela é feita para facilitar a vida, para você poder consultar. O primeiro cara a ter ideia de montar uma tabela e tentar organizar os elementos por propriedades semelhantes foi um cara chamado Dobereiner. O Dobereiner, ele tentou organizar os elementos de 3 em 3, não funcionou, esse negócio não deu muito certo, porque às vezes uma determinada característica, uma determinada propriedade, tinham 5 elementos com essa característica, outros tinham 2 elementos só. As chamadas tríades do Dobereiner não funcionaram. Depois, um cara chamado Newlands tentou organizar os elementos de 8 em 8. Ele percebeu que quando você ia colocando os elementos em ordem crescente de massa, a hora que você chegava no 8º elemento, o 8º elemento tinha propriedade semelhante ao primeiro que você colocou na lista. Então, por exemplo, ele começou a colocar lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. O próximo seria o sódio, só que o sódio tem propriedade semelhante ao lítio. E ele achou que os elementos se organizavam na natureza como notas musicais, em oitavas. Isso também não funcionou. Não deu certo isso, porque quando chegava nos elementos de massa um pouco maior, isso saía totalmente do padrão. E muitos cientistas, Chancortois, vários outros caras, tentaram montar uma tabela. Até que surge, né, sempre assim, né, surge o gênio, um russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev. Ele criou a primeira tabela periódica que funcionou em 1869. O Mendeleev é considerado um dos caras mais importantes da ciência, né, justamente pela sua tabela, e essa aqui é a primeira tabela construída pelo Mendeleev e que deu certo. Uma tabela sensacional, uma tabela genial, onde ele ia colocando os elementos em ordem crescente de massa. Não se sabia ainda da existência dos prótons e nem do número atômico nessa época. Então, na época do Mendeleev, só era possível calcular a massa do átomo. Repito, não se sabia ainda da existência do núcleo de um átomo e nem de prótons. Então, essa tabela foi construída em ordem crescente de massa, como vocês podem observar, da esquerda para a direita. E ele percebeu algo muito parecido com o Newlands.
A hora que ele andava uns 7, 8 elementos para o lado direito, o próximo tinha propriedade semelhante a um cara que estava do lado esquerdo. E ele percebeu que isso acontecia quase sempre na tabela. E aí ele criou a chamada lei periódica, lei da periodicidade, que deu origem à primeira tabela que deu certo da história, que é a tabela do Mendeleev. Pessoal, eles vão perguntar para vocês quem foi o primeiro homem a fazer uma tabela que deu certo, foi o Mendeleev, e vão perguntar como ele fez a tabela. Então a tabela foi feita em ordem crescente de massa atômica, ok? Bom, o tempo passou, os cientistas descobriram que a principal característica de um átomo, quem dava, não era massa, era o número de prótons. Em 1911, o Rutherford descobre os prótons, descobre o núcleo do átomo. Os caras descobrem que quem realmente é responsável pelas características de um elemento é o número de prótons. E aí, um cientista do exército inglês, chamado Moseley, propõe uma alteração na tabela do Mendeleev. Ele propõe que a tabela seja construída em ordem crescente de número atômico. Isso foi proposto em 1913, alguns anos depois da descoberta dos prótons e do número atômico. Então ele propõe uma pequena alteração na tabela do Mendeleev, tabela atual, portanto é a tabela do Moseley. Alguns autores até consideram que a tabela atual é a tabela do Mendeleev, com uma alteração proposta por Moseley, né? Em 1913. E aí nós chegamos na nossa tabela, que é essa daqui, ó, tabela atual, que é essa daqui, dividido em colunas horizontais, chamados de períodos, e colunas verticais, chamadas de grupos ou famílias, tá? Grupos ou famílias. Bom, antes de mais nada, um detalhezinho. Voltando aqui então. Por que já é um dado muito importante eu saber que a tabela é construída em ordem crescente de número atômico? Porque às vezes você vai fazer uma prova, o cara te dá uma tabela e não dá o número atômico do elemento. Então, por exemplo, qual é o número atômico do elemento X que eu marquei aqui na tabela? Qual é o número atômico desse cara aqui, ó? Então, qual é o número atômico desse cara? Se a tabela fornecida para você numa prova não tiver o número atômico, não tem problema. É só você se lembrar que a tabela é construída em ordem crescente de número atômico. Então você vem aqui e começa a contar. Hidrogênio 1, o hélio 2, aí você vai nos quadradinhos, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. É só você se lembrar que a tabela é construída em ordem crescente de número atômico, ok? Não esquece, isso é dado importante. Bom, chegamos na tabela atual. Antes da gente começar a ver as divisões da tabela, duas informações importantes. Primeiro, a série dos lantanídeos e dos actinídeos eram para estar nesses dois buracos aqui, tá? Então, olha lá, todos os lantanídeos eram para estar nesse buraquinho aqui e todos os actinídeos eram para estar nesse buraquinho. Só que se a gente fizesse isso, a tabela ia ficar um pouquinho longa. Olha os lantanídeos e actinídeos no lugar correto. Todos no que a gente chama de família 3B da tabela periódica, mas a tabela ia ficar muito desajeitada. Aí os cientistas pensaram no seguinte: como a série dos lantanídeos e actinídeos, a maioria dos elementos é radioativo e artificial, eles são muito pouco usados, eles deslocaram essas duas séries aqui para baixo para a tabela ficar mais curta e mais fácil de ser carregada e mais fácil de ser utilizada. Então lembra que todos os lantanídeos estão no 6º período da tabela e todos os actinídeos estão no 7º período da tabela. Eles estão na 6ª coluna horizontal e na 7ª. Isso aqui foi só um deslocamento aqui para baixo para facilitar a utilização, ok? Outra coisa que é legal notar é que as colunas verticais da tabela antigamente eram chamadas de famílias, agora são chamadas de grupos.
E como nós vamos ver daqui a pouco, os elementos que estão nos mesmos grupos da tabela, ou na mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Então existem 3 colunas verticais, aqui começa pelo ferro, cobalto e níquel, que as propriedades desses elementos aqui são todas iguais. Eles têm propriedades iguais, não, né? Desculpe, semelhantes. Eles têm aqui, esses elementos aqui têm propriedades semelhantes. Então, eles foram colocados numa família só, chamada família 8B. Quando trocaram para grupo, os grupos, eles simplesmente numeram as colunas. São 18 colunas verticais, então os grupos vão de 1 a 18. Então, só atenção que quando a nomenclatura chamava as colunas verticais de família, são 16 famílias, porque tem 3 colunas que são chamadas de família 8B. Mas são 18 grupos, tá? Porque nos grupos eles simplesmente numeraram e a tabela tem 18 colunas. Bom, vamos lá. A primeira divisão da tabela, na minha opinião a mais importante de todas, é justamente a que divide a tabela em períodos, que são as colunas horizontais, e os grupos ou famílias colunas verticais. Como eu acabei de citar para vocês, se você usar a família como nomenclatura das colunas verticais, são 16 famílias. Família 8B são 3 colunas. E se você chamar de grupo, são 18 grupos. Moçada, todos os elementos que estão nas famílias A da tabela periódica, se você observar a tabela, você vai ver que existem famílias A e famílias B. Todos os elementos que estão nas famílias A são chamados de elementos representativos, e todos que estão na família B são chamados de metais de transição. Pessoal, tem uma coisa na tabela, presta atenção aqui, que infelizmente ou felizmente nós vamos ter que memorizar, que são o nome das famílias. Isso não tem como escapar, nós realmente vamos ter que memorizar. Então presta atenção no próximo slide, anota aí no seu caderno, porque isso é muito importante, ok? Vamos lá? Bora! Isso aqui é o nome das famílias. Família 1A, família dos metais alcalinos, menos o hidrogênio. O hidrogênio está na família 1A, mas ele não é um metal. Depois a família 2A, metal alcalino terroso. Família 3A, família do boro. 4A, família do carbono, e assim por diante. Isso aqui eu tenho que memorizar, tá? Não tem jeito. Em muitas situações na química, alguém vai falar para você dos halogênios, eu tenho que lembrar que são os elementos da família 7A. Vão falar para você dos calcogênios, eu tenho que lembrar que são os elementos da família 6A, e assim por diante. Então isso daqui não tem jeito, eu tenho que memorizar mesmo, tá? Os períodos, que são as colunas horizontais, não tem nome, simplesmente de 1 a 7, tá? Mas as famílias têm nome e eu tenho que guardar. Bom, então não esquece, tá? Anota isso aí como algo importante e que tem que memorizar. Não tem alternativa, não tem jeito. Beleza? Vamos nós. 3 observações importantes com relação a essa divisão. Primeira observação: o número do período onde um elemento está corresponde ao número de níveis de energia que tem esse elemento. Então vou voltar aqui um pouquinho, presta atenção, ó, vamos voltar aqui na tabela atual. Então se você pegar, por exemplo, o titânio, está aqui o elemento titânio. Quantos níveis de energia tem o titânio se você fizesse a distribuição por Linus Pauling? 4, tá? 4 níveis de energia, porque ele está no período 4. Se você pegar aqui o mercúrio está aqui, ó, olha aqui o mercúrio, quantos níveis de energia ele tem? É só vir aqui do lado, ele está no 6º período, então ele tem 6 níveis de energia, ok? Segunda observação importante: se um elemento for representativo, se ele estiver numa família A, o número da família corresponde ao número de elétrons da camada de valência. Isso é algo bem importante também,
Veja aqui, ó. O flúor está na família 7A. Olha aqui em cima, ó. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. O carbono está na família 4A. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Isso só vale para os elementos das famílias A, tá? Elemento da família B, essa regrinha, essa observação não vale. Então, de novo, isso é importante. O número da família de um elemento representativo de uma família A corresponde ao número de elétrons na camada de valência. E a terceira observação, muito importante também, é que elementos que aparecem na mesma família, no mesmo grupo, na mesma coluna vertical, têm propriedades semelhantes. Então, se alguém te perguntar qual é o elemento na tabela que tem propriedade semelhante ao cálcio, você tem que procurar um elemento que está na mesma família que ele. O magnésio, por exemplo. Ok? Elementos da mesma família têm propriedades semelhantes. Beleza? Na minha opinião, essa é a divisão mais importante da tabela. Bom, vamos para a segunda divisão da tabela. A divisão que divide a tabela em metal e ametal. Moçada, atenção aqui para o seguinte. Quando você receber uma tabela, essa é uma divisão muito simples, mas quando você receber uma tabela num vestibular, você tem que se lembrar que a tabela vai vir em preto e branco. Na nossa tabela aqui, todo mundo que está em amarelo é metal. Todo mundo que está em azul é ametal. Então fica muito fácil você distinguir, e tem inclusive aqui, ó, uma legenda para eu saber isso, ó, tá? Mas na tabela que você vai receber no vestibular, vai estar em preto e branco. Então qual é o macete que eu vou passar para vocês, ó? A tabela ela tem aqui nesse canto, acompanha o cursor aqui do mouse, ó. Você tem aqui nesse canto um dente aqui, um degrau aqui na tabela, 2 elementos, o boro e o alumínio. Você vai pegar entre esses 2 elementos e vai fazer uma escadinha. Um elemento para a direita, um para baixo, um para a direita, um para baixo, um para a direita, um para baixo, até o final da tabela. E aí você vai se lembrar que todo mundo que está à direita dessa escadinha é ametal. Todo mundo que está à esquerda dessa escadinha é metal. A maioria dos elementos é metal. Repito, à esquerda da escadinha, metal. À direita da escadinha, ametal. A família 0 é a família dos gases nobres, a gente já viu isso. E o hidrogênio é o cara que está fora de tudo. O hidrogênio é o hidrogênio. Ele não entra em nenhuma divisão. Ele não é metal, ele não é ametal. Ele é o hidrogênio. Tá? É o bonitão aí da tabela. Ele é o hidrogênio. Ele não tem classificação. Tá? Mas não esquece da escadinha. Beleza? Pega esses 2 elementos entre os 2 e faz uma escadinha, um elemento para a direita, um para baixo até o final. Para a direita, metal, para a esquerda, metal. Ok? Essa é a segunda divisão da tabela. Importante também, e bem simples de você captar e lembrar disso. Terceira divisão. Aqui divide a tabela em blocos, chamados SPDF. Renato, o que é isso? Os blocos, eles correspondem ao subnível mais energético de todo elemento que está lá dentro. Então vamos relembrar uma coisinha lá da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então vamos relembrar uma coisinha, que é o seguinte, quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento, o último subnível que você coloca elétron numa distribuição por Linus Pauling é o subnível mais energético. Então, pessoal, dá uma olhadinha nessa tabelinha que está aqui do lado. O bloco S indica para você que todos os elementos que estão dentro desse bloco terminam a distribuição eletrônica em S. Então, se você pegar ali o sódio, que está dentro do bloco S, e fizer a distribuição eletrônica dele, vai terminar em S a distribuição eletrônica dele. Se você vier para o bloco P, esse bloco aqui, ó, qualquer elemento que está aqui dentro, pessoal, ó, qualquer elemento que está dentro do bloco P, qualquer elemento que está dentro do bloco P, termina a distribuição em P.
exceto o hélio, que é esse cara que está aqui em cima. Tá? Ele é uma exceção porque ele só tem a camada K. Todos os lantanídeos e actinídeos aqui embaixo, se você fizer a distribuição por Linus Pauling, vai terminar em F a distribuição, ok? E esses são os blocos. Todo mundo que está no bloco D e no bloco F da tabela são elementos de transição. Todos que estão no S e no P são elementos representativos. Lembrar que os elementos que estão no bloco D são chamados também de elementos de transição externa, e os que estão no bloco F são os elementos de transição interna. Tá? Beleza? Ok? Isso, repito, correspondem. Os blocos, eles dizem para você qual é o subnível mais energético de cada elemento que está dentro do bloco. Ok? Bom, essas são as divisões da tabela. Ok? Esse módulo, esse capítulo de tabela periódica, de construção da tabela, é super simples. É teoria só, lembrar dos blocos, das famílias, o nome das famílias, e é um negócio muito tranquilo. Só algumas observações rápidas com relação à característica de alguns elementos na tabela. Então, vamos lá. Algumas coisas relativas a cotidiano de alguns elementos da tabela. Primeira coisa, na tabela só existem 2 elementos no estado líquido. Eles gostam de perguntar isso. É o bromo, que está lá na família 7A, e o mercúrio, que é um elemento de transição. São os 2 únicos elementos líquidos da tabela periódica. Ok? Mais uma coisa importante de lembrar. Os metais, eles reagem, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles reagem muito facilmente com a água. Muito facilmente com a água. Dá uma olhada aí. Vamos ver esse vídeo. Consegui esse efeito. Eu arrumei aqui um metal muito especial chamado sódio. Pois é, aquele sódio que a gente ouve falar que não é para comer muito, o sódio que tem no sal de cozinha. Se você não se lembra da fórmula do sal de cozinha, é NaCl. Cl de cloro, Na de sódio. Por isso que ele se chama cloreto de sódio. Só que o sódio que eu tenho aqui é sódio puro. E quando esse metal está puro, ele é extremamente reativo. O que significa isso? Que dependendo da substância que eu coloque perto, pode ocorrer uma reação química muito rápida ou muito forte. E uma substância com a qual o sódio puro reage violentamente é uma substância muito rara chamada água. Então, vamos ver o que acontece na hora em que a gente coloca o sódio metálico, o sódio puro, na água. Mas antes, um aviso importante. Os experimentos do Superquímica são muito legais de serem vistos na tela, mas não é para fazer em casa. Tá combinado? Bom, a água ainda não explodiu, mas ficou bem rosa. Por que isso aconteceu? Se você prestou atenção, logo no começo da experiência, eu coloquei uma substância que deixou a água meio esbranquiçada e depois a água ficou transparente de novo. Essa substância é uma solução de fenolftaleína, que é um indicador, e ele fica rosa na presença de uma base. E por que ele ficou rosa aqui? Porque na hora que o sódio entra em contato com a água, um dos produtos da reação química é a soda cáustica, ou hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio é uma base forte, por isso a gente viu a soda cáustica aí se dissolvendo na água e a fenolftaleína foi deixando a água rosa conforme a soda cáustica foi se espalhando. Mas essa é só a primeira parte da história. O segundo produto dessa reação é o hidrogênio. E o hidrogênio é um gás muito inflamável que explode com muita facilidade. E só não aconteceu uma explosão aqui porque eu coloquei pouco sódio. Então vamos colocar um pouquinho mais de sódio, com uma área de contato maior, eu vou quebrar um pouco mais o sódio e vamos ver se a gente consegue uma explosãozinha.
E a explosão tá xoxa ainda, né? Mas vai ficar legal. Alguma explosão, mas eu sei que você não está contente ainda. Mas antes de tentar aumentar essa explosão, vamos tentar entender direitinho o que aconteceu aqui. O hidrogênio é um gás inflamável, mas ele não explode sozinho, ele precisa de calor. E esse calor é fornecido pela própria reação química, que é uma reação exotérmica que libera calor. Então, na hora que eu coloquei o sódio com a água, aconteceu uma reação química, formou hidróxido de sódio, por isso a água ficou rosa. Olha a reação. Em contato com a fenolftaleína, e também formou hidrogênio, que foi o gás responsável por essa explosão. Mas acontece que o hidrogênio é um gás muito leve, muito menos denso que o ar, e na hora que ele é liberado, ele sobe rapidamente. Então, para aumentar essa explosão, vamos tentar colocar alguma coisa para guardar o hidrogênio e fazer explodir tudo de uma vez. Legal, né? Então, galerinha, lembra disso, tá? Lembrar que metal alcalino e alcalino terroso em contato com água, a reação é muito violenta. Isso é um detalhe importante. Beleza, moçada? Essa é a nossa aula de tabela periódica. Os exercícios, vocês vão ver, bem tranquilos, são bem tranquilos de fazer. Valeu, moçada? Espero que vocês tenham curtido aí a aula. Valeu, abraço, até a próxima aula. Tchau, galera.